Mas eu começo o programa falando sobre o estresse. E o estresse, gente, ele não é uma brincadeira, não. O negócio é sério. Ele vem sendo caracterizado como a doença do século. Com o dia a dia cada vez mais corrido, a gente cada vez mais conectado, com tantas responsabilidades, fica difícil não se estressar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, o estresse atinge 90% da população mundial, ou seja, só 10% que não é estressado. E essa galera deve estar na beira da praia, né? Só no Brasil, 70% da população sofre com esse mal. Eu tô falando de estresse forte, 70%. Só 30% que não tem esse nível elevado. Só que 30 dentro desses 70 tem um nível mais elevado do que o que seria, assim, no limite. Já passou do limite. Enfim, apesar da frequência, nem sempre os sintomas são facilmente percebidos. E aí a gente fica sem saber o que fazer e como fazer. Então, para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, convidamos o Dr. Armando Ribeiro, que é neuropsicólogo, especialista em gestão do estresse, professor do programa de ansiedade do Hospital das Clínicas na Faculdade de Medicina da USP e nosso amigo, né? Vem cá, Armando. Obrigada por ter vindo. Prazer estar nesta data. Prazer te receber, viu? A turma em casa nem imagina, porque me vê assim, sempre muito alegre, mas eu sou muito estressada. E eu tenho muito interesse nessa pauta. Perfeito. Porque eu vivo conectada, é telefone, é um monte de coisa na cabeça e tem um monte de gente que se identifica e que tá vivendo assim também. O que a gente faz com isso? Que interessante. Quando a gente diz que está vivendo conectado, alguma coisa ficou de fora. Então, esse excesso de conexão no mundo digital, nas redes sociais, nessa tecnologia que nos chama a atenção, sempre fica alguma coisa de fora, e o que pode ficar de fora é aquilo que é essencial para a nossa vida, que é o sentido e propósito de estarmos no dia a dia, nos tornarmos uma pessoa melhor e fazer um mundo melhor para todos. Olha lá. A última novidade que eu trago dos Estados Unidos, que sempre eu vou lá, né, beber da fonte, né, do conhecimento sobre o estresse, é de que o estresse não é de todo ruim, não. Como muitas vezes a gente tanto fala mal, né, do estresse, que é o estresse que adoece, que nos leva ao hospital, aos consultórios, mas existe uma parte do estresse que é o estresse que traz engajamento para a vida e nos leva a acreditar que o amanhã pode ser melhor. Então, mudar a nossa mente e, portanto, né, as questões emocionais são fundamentais para que a gente possa fazer um bom uso do estresse, que é um mecanismo de sobrevivência. A gente sem o estresse, a gente não teria vida, porque o nosso sem corpo a gente fica lá assim, não faz nada. Solto, né? Apático, largado, sem empenho, né? Próximo de um ano novo, a gente quer funcionar no estresse positivo, no estresse que nos faz levantar, deixar as perdas, deixar os fracassos para trás e acreditar que a gente pode fazer um futuro melhor. E existe ferramenta para a gente sair desse estresse, para ter um futuro melhor? Existe uma ferramenta que todo mundo tem dentro de si, que essa mente maravilhosa, que quando dirigida num cenário positivo de crescimento pessoal, ela faz com que esses mesmos hormônios eles trabalhem a nosso favor, não levando ao estresse doentio. Perfeito. Então vamos lá, vamos tentar ensinar para a turma que está em casa, né? Você falou que você trouxe, que você foi beber direto da fonte. Isso. A gente não vai beber direto da fonte lá em Harvard, porque a gente não tem esse privilégio. Agora, já que você foi, traz pra gente qual é a novidade. Nós temos aí várias ferramentas, né, que nós usamos dentro dos consultórios. E a novidade que eu trago agora é essa gota. Né? Posso ver? Que é uma ferramenta extremamente sofisticada que mede o nosso estresse, mede uma das manifestações do nosso estresse e transmite isso para o computador para a gente ter uma avaliação imediata. Nossa, que massa, de como que está o equilíbrio dos nossos hormônios produtores ou não do estresse, através desse aparelhinho. Você gostaria de fazer uma simulação? Muito. Não pode ser de verdade? Eu já queria fazer um exame completo, ser rastreada. Ninguém faz exame completo em frente às câmeras. Não tem problema não, aqui é tudo meu amigo. E se eu estiver estressada, eles vão torcer para eu relaxar. Mas hoje eu já fiz minha meditação, aliás, eu fiz minha aula de yoga, que eu acho que é bom. Fiz meu exercício físico, depois fiz musculação, que é bom, viu, gente? Musculação não é só pra gente ficar com o corpo bonitinho, não. Isso é bom pra autoestima, mas é pra gente manter o nosso esqueleto firme, seguro, a gente precisa. Que eu vou pedir, estou ativando aqui o equipamento, vou pedir que você mantenha entre o indicador e o polegar, sem apertar, simplesmente segurando assim. Perfeito.
E aqui eu tenho um programa que está se conectando a este aparelho que vai ler o seu sistema nervoso responsável pela resposta de estresse, Tá. que inclui os hormônios, Eu não que deveria nos fazer isso preparam. deitada, não? Não, por isso que eu digo que é uma simulação, né, numa condição que o estresse está presente. Mas se quiser, porque- você troca de lugar comigo, eu deito aí nesse sofá um pouquinho. Vai, troca. Olha só. Troca que eu deito aqui, que assim eu relaxo um pouco mais. Que relaxa aí eu não um vou pouco fazer mais. feio. Eu não sei se eu vou mostrar para vocês o estresse da Cláudia. Quem gosta da Cláudia aqui vai ver que ela não tá, ela tá relaxando muito, né? O nível de estresse dela, apesar de deitada, opa, o que será que ela tá usando que aumenta? Olha só. Então aqui esse programa que está medindo o sistema nervoso relacionado ao estresse ou ao relaxamento, a gente tem agora o quê? Aquilo que a gente deseja para todo mundo em casa. Mudanças como postura, mudanças como controle respiratório, práticas de meditação. O que você está fazendo, Cláudia? Eu, na vida? Agora. Agora eu tô deitada. E será que esse simples deitar, ele ajuda a gente a controlar a nossa resposta de estresse? Depende. Nesse minuto não, né? Porque eu tô prestando atenção em milhares de coisas. Mas, Olha só. mas eu posso estar mais relaxadinha, se eu quiser. É? Vai que eu vou dormir. Olha lá, que interessante. Vocês percebam em casa que a resposta de estresse ela é extremamente dinâmica, né? Ela é ativada ou desativada conforme o nosso estado emocional. A Cláudia escolheu uma postura, uma posição que, de fato, não é só a aparência da Cláudia que está relaxada, mas o sistema nervoso dela está indicando sinais de um relaxamento verdadeiro. Cláudia, dá uma espiadinha aqui, ó. Cláudia, Oi, tava dormindo. Ai, tô bem relaxada, né? olha só. É mais verde do que vermelho. Agora que eu pedi para você prestar atenção é que você perdeu um pouquinho então, do seu não, relaxamento. então parou tudo. Hoje Peraí. esse programa vai ser inteiro com a Cláudia deitada fazendo relaxamento. Quem sabe você em casa também. Eu não vou fazer isso com você, porque na verdade a gente não quer só fazer o exame, até porque você não tá fazendo no meu lugar. O que eu quero, Armando, é que você nos ajude para quando a gente estiver vermelho, mega estressado. Aqui é o seu resultado. Meu resultado. Desses minutinhos Ó, aqui. esses minutinhos tá? tem o vermelho. O vermelho bom é aí. esse grau de tensão necessário para quem faz um programa. Mas também porque eu saí de uma cadeira, vim para outra. Todo o né? deslocamento, toda a agitação, toda vez que eu conversava com você, o seu nível de estresse subia, que é Tá. natural. Por isso que a gente fala, o estresse ele não é nem bom e nem mal. É a direção que a gente utiliza no estresse diário é que vai fazer com que a gente adoeça mais ou menos. Entendi. Então, na verdade, essa resposta de você poder ficar mais tensa ou menos tensa, ela é necessária para que a gente se adapte às condições do dia a dia. O problema é quando a gente perde essa capacidade de adaptação e aí sim os problemas ligados ao estresse acontecem e começam a incomodar o nosso corpo e a nossa mente e as relações ao redor. Tá. Então, não vamos transformar o estresse num vilão, mas sim uma ferramenta que foi de milhares de anos de evolução do nosso sistema nervoso, nos prepara para lutar ou fugir, mas também existe a resposta de estresse que nos prepara para nos aproximar das pessoas que nos fazem bem e que nos trazem proteção. Essa é uma outra resposta de estresse bastante pouco abordada, né? É verdade. Que é muito comum, por exemplo, nas mulheres, pelos hormônios, né, femininos. São hormônios que, ao invés de levar a pessoa à luta, ao combate, como é a testosterona, né, no caso dos homens, os hormônios femininos são hormônios protetores desse estresse diário. Então, simplesmente ter estresse ou não ter estresse não é a grande questão. A grande questão é o que a gente faz a partir desse estresse. Por isso que as mulheres são mais tranquilas e os homens mais bravos. Nem tanto. Ao céu, nem tanto à terra. As mulheres são doces, né? A gente é tudo doce, meiga. São os homens- doces até o segundo parágrafo. Mas me fala uma coisa, o que é que a gente de fato pode fazer para não chegar no nível acima do desejável? Porque eu falei números ali que são assustadores. São 90% da assustadores. população mundial sofrendo com estresse, 70% da população brasileira sofrendo com estresse e 30% sofrendo além do Isso. limite. Quando você traz esses números, o que a gente precisa de falar para o pessoal de casa é que assim, o estresse ele faz parte do nosso organismo. A gente não tem... Sem estresse não é possível a vida. Tá. Então, quando a gente fala desses números impressionantes, a gente está falando do estresse negativo, daquele estresse que faz com que toda essa população mundial
adoeça. Então, é grande. desse estresse que a gente fica extremamente preocupados. Nós médicos, profissionais da saúde, E o que tem a gente solução quer? para isso? Não só tem solução, mas tem uma mudança do estilo de vida. Não há um remédio para o estresse, mas há uma mudança comportamental e emocional que vai fazer com que você escolha determinados caminhos, direções de vida que levem você ao estresse positivo, aquele estresse do crescimento. Tá. A diferença do estresse positivo para o negativo, numa simples palavra, é que um faz você crescer e aprender com o erro. O outro faz você se destruir. Ele destrói a célula, ele destrói as relações, ele destrói a acreditar que o mundo pode se tornar um lugar melhor para viver. Agora, isso a gente está falando de comando da mente. Por exemplo, ontem até o Dr. Baracate estava aqui, ele terminou o bate-papo dele dando esse exemplo, né, do meio copo de água que todo mundo conhece bastante. Perfeito. E aí, assim, esse copo tá meio cheio, tá meio vazio. Então, é bom a gente olhar que ele tá meio cheio, nunca que ele tá meio vazio. Mas essa coisa de controlar o pensamento negativo, expulsar o pensamento negativo, buscar o pensamento positivo também não estressa? É como aprender a andar de bicicleta. No começo existe muito esforço mental. Tá servido? Obrigado. Saúde a todos nós. Isso é uma estratégia anti-estresse, por exemplo, hidratação. Geralmente, quanto mais estressados, ou a gente esquece de beber água, porque não sente, os nossos sentidos estão perturbados, ou a gente substitui a água por refrigerantes, bebida alcoólica, coisas que vão ainda prejudicar mais o nosso organismo frente ao estresse. Aliás, deixa eu falar mais uma coisa para vocês, que aí depois o Armando pode explicar. Saúde. Muitas vezes a gente tem sede, não identifica que é sede e acha que é fome. Vai na geladeira e come uma fruta. Aí volta, vai na cozinha de novo, come uma outra coisa. E vai comendo porque esqueceu de beber água. Por isso que é importante comer bonitinho e beber bastante água. Bastante água, né? Porque o corpo é água. O nosso cérebro, que é a sede do estresse, ele funciona melhor. Toda a comunicação do sistema nervoso funciona melhor quando nós estamos hidratados. E uma das primeiras respostas de estresse, porque o estresse ele foi criado no momento que lá na savana africana o animal estava numa situação de vida ou morte, então ele não ia beber água, ele tinha que se proteger. A gente herda essa reação de sobrevivência, só que a gente está usando fora da savana africana, nós estamos usando no nosso dia a dia para situações que na nossa imaginação parecem serem de sobrevivência, mas podem não ser. Porque o estresse faz com que a gente sinta menos sede, por isso que a gente fica com a boca seca? Será que o corpo usa esse líquido para fazer o transporte que precisa? Durante o estresse, o corpo ele está num modo de funcionamento de sobrevivência. Então, ele, por exemplo, ele deixa de produzir células que vão reconstruir as perdas diárias que nós temos. Ele produz um excesso de radicais livres, tanto que hoje se tem uma área chamada de estresse oxidativo, que é o estresse dentro das nossas células. Só que o estresse oxidativo, ele começa na nossa mente. Porque o que faz o nosso corpo reagir a essa percepção de ameaça é você carregar a ameaça por onde olha. Então o gatilho, a grande ferramenta, não há um remédio para o estresse, mas há uma mudança da mente e das suas atitudes para que você possa viver sobre um estresse positivo. Você ia começar falando que é como aprender a andar de bicicleta, então na verdade é a gente treinar. É treinar, pensar em coisas boas. É fundamental para que a gente possa... Hoje, então, a eu Poliana defendo... não estava errada. Pelo excesso. Quem lembra da Poliana? Quem leu Poliana? Você leu Poliana? Jogo do Contente? Vocês não leram Poliana e Poliana Moça? Não é possível. Poliana e Poliana Moça, eu acho que a minha geração toda leu. Cuidado só com essa história, porque ela olha para o lado positivo. Mas, às vezes, o lado negativo é aquilo que precisa de ser encarado. Então, a gente precisa de, na verdade, ficar no caminho do meio, no equilíbrio. Né? Nem tudo é bom o tempo todo. Tem coisas que a gente busca mudança. Por exemplo, do nosso cenário político, a gente deseja mudança. Não dá para ser poliana, né? Por favor. A gente tem que ser bem sério, hein? E também não dá para se transformar num descrente, no sentido de que nada pode melhorar. Então, o grande desafio da vida, e a psicologia vem contribuindo para quê? Quais são os exercícios que deveriam ser ensinados na escola? Hoje, eu defendo que
Gestão de estresse deve fazer parte do currículo escolar, porque o mundo está cada vez mais estressante. A gente não pode esperar adoecer do estresse para buscar tratamento médico. Você sabe que eu penso isso também? Acho que as escolas deveriam ter um momento, como para aprender, da aula de yoga mesmo, lidar de com as respiração. emoções. Isso seria muito importante. Hoje a gente tem executivos extremamente inteligentes, mas totalmente destituídos de emoção, da inteligência emocional, que eu aprendi tanto lá em Harvard, que hoje é o tema do mundo, né? Não adianta você ter sucesso acadêmico, ter sucesso no trabalho, se você não conseguir equilibrar o seu sucesso pessoal, profissional, com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você quer bem e que te querem bem. Nossa, porque aí no final vai ser uma frustração tremenda, né? Olha, eu tenho tudo, eu construí esse império, mas eu perdi tudo que era importante porque eu não consegui dar conta. Isso é seríssimo. E isso agora, nas escolas, viu, Cláudia? Já a gente tem que começar desde pequenininho. Mas aí você fala assim, eu não aprendi, não treinei, e agora o que é que eu faço? Então, dá pra treinar, mas eu já tava aqui pensando que tem um monte de meninas assistindo, casadas com os homens estressados, que já vem o copo meio vazio o tempo todo, né? Então começa um negócio e fala, ih, deu errado, isso vai dar errado, ih, chegou essa conta, tá errada, e já vai se estressando. Eu não sei, mas eu tenho a sensação que isso tem que ser pessoal. Não adianta a mulher ir lá pro marido e querer que ele mude, né? Sabe Senão, o que adianta? Ela pode acabar se estressando. É essa mulher dar o primeiro passo e buscar aprender a gerenciar o próprio estresse dela. Eu falo muitas vezes que você pode ser o melhor exemplo para sua família. Não espere que o pai, que o filho, que a avó, que as pessoas busquem ajuda. Busque você primeiro ajuda, se transforme a sua realidade pessoal, porque você vai ser o exemplo. Eu tenho muitos casos no consultório de pessoas que falavam, olha, o problema é meu marido, o problema é meu filho, o problema é meu pai. Mas quando essa pessoa abriu mão daquela dificuldade de buscar ajuda, de pedir ajuda para um profissional e foi buscar um tratamento psicológico, essa pessoa se transformou. E o mundo ao redor dessa pessoa se transforma também. Eu vou voltar para a gente continuar conversando. A gente vai ter um momento para você participar também através do nosso WhatsApp. E só para completar o que o Armando estava falando, aquela frase que eu amo, nada muda se você não mudar. E eu continuo aqui do lado do Armando. Na verdade, eu me servi um pouquinho mais de água. A sua água ficou aí, porque a gente trocou de lugar, Perfeito. Né? Porque no bloco anterior eu estava confortavelmente no sofá, tentando não me estressar. Mas eu não estou estressada, não. Aliás, eu estou muito feliz. Engraçado, quando a gente está fazendo o que ama, o nosso nível de estresse cai? Não, pode até subir. Ah, pode? Pode, mas é o estresse positivo. Tá. Quando você está coerente com algo que faz sentido e traz propósito para a sua vida, é o melhor estresse. Então, a gente não deve remover o estresse, a gente deve remover o estresse sem sentido. Agora, quer ver uma coisa que eu penso, e aí é uma dica muito minha? Tem gente que fala assim, é porque eu não vejo muito propósito e sentido no meu trabalho, acho tão chato, mas dá pra ver. Ah, mas Cláudia, sabe o que é? Que eu fico numa salinha, mas aí você tem que pensar, o que é que o seu trabalho faz de diferença para sua empresa, o que a empresa faz de diferença para o planeta, para o indivíduo. Vai pensando nessas coisas positivas. Em todo trabalho, com qualquer talento utilizado que foi dado por Deus, a gente pode fazer bem para o próximo. Existem empresas bem inteligentes que fazem a aproximação de você, funcionário, com esse resultado final que muitas vezes você não enxerga. Então, eu gosto quando, por exemplo, as empresas convidam os filhos dos funcionários para verem a rotina, quando leva você à casa de um cliente ou leva o cliente para dentro do escritório. Eu acho que a gente precisa de sensibilizar as empresas que o estresse não tem como a gente apagá-lo. A gente então precisa de surfar sobre o estresse, né? Transformar o estresse numa motivação a mais para a nossa vida. Olha, eu tenho várias perguntas e eu vou fazer as perguntas e aí você vai respondendo, porque assim, eu acho que você já ajuda a todos. Certo. Né? Lembrando que a dúvida de um é muito parecida com a do outro. Sim. A gente é parecido, então a gente vai tirando proveito daquilo que ele vai respondendo para cada telespectador, tá bom? A primeira vem assim, Cláudia, boa tarde, você falou tudo. Quando a gente assiste você, a gente fica bem melhor. Eu fico feliz, obrigada. Ela fala assim, bom, meu marido era ótimo, mas nasceu o filho e virou um poço de estresse. Se ele pudesse, colocaria dentro de uma redoma de vidro e ficaria admirando. O que eu faço? Pois ele acaba me deixando nervosa, pois chama demais a atenção das crianças. São 3 meninos. Um beijo pra você, Michele.
proteção excessiva pode ser um sinal de ansiedade, de baixa autoestima, de insegurança. Eu recomendaria, assim, não só desenvolver essa conversa em casa, de que talvez o cuidado que a gente tanto quer, ele pode estar num grau a mais, como talvez esse homem ele precise de buscar alguma ajuda para lidar com esses medos e inseguranças que Agora, ele qual é carrega. o papel dessa mulher, já que a gente não muda o outro? É ela primeiro buscar a mudança daquilo que ela está insatisfeita. Então, muitas vezes, se ele não vai buscar ajuda, é ela que precisa. Até para se sentir menos sufocada, menos tensa nessa situação de muita proteção. Tá, ok. Aí agora tem várias pessoas participando, isso é maravilhoso. Mas antes, a produção tá pedindo para eu passar um vídeo que eles encontraram, que é uma graça, de como fazer uma bolinha anti-estresse em casa. Porque ajuda, não ajuda? E depois você vai explicar por quê e como. É super fácil, você vai precisar apenas de maisena ou de farinha, 2 bexigas, aquelas de festa, festinha mesmo de aniversário, uma tesoura, uma garrafinha plástica e, se você quiser decorar, uma caneta permanente, tá? Dá uma olhadinha. Olha lá que graça, gente. No final tinha propaganda da Nutella. Essa não sei se vai passar, nosso áudio tá aberto, dá pro pessoal. Olha lá, ela é toda molinha, né, pra gente amassar. Você vai colocar a farinha, a maisena dentro da bexiguinha, vai amarrar e vai fazer a carinha. E qual que é o benefício de amassar? Olha só que interessante, né? O maior benefício desse tipo de artesanato é a preocupação que você está tendo com você mesmo. Você está reconhecendo que o estresse está elevado e que você vai buscar qualquer medida, desde uma medida simples, de fazer algo em casa com as próprias mãos, né? De usar os recursos que você tem para poder parar de estar tão conectado nas redes sociais e tão desconectado do que está na sua frente. Olha como é fácil, então, gente, é para fazer. E é isso mesmo que o Armando tá falando, me lembra também. Essa coisa da gente estar se cuidando, né? Da gente dar valor para quem a gente é. Falar, vou fazer uma bolinha de estresse para mim. Ah, Michele, você pode fazer uma bolinha de estresse para sua família toda, para seu marido, para seus filhos. Todo mundo ficar apertando bolinha. Olha lá que legal. Aí você vai tirar o ar. Dê de presente. Boa, agora pro Natal, hein? Faça com os filhos. Fazer junto com os filhos é gostoso. Eu acho que é Sabe muito uma coisa versátil. que estressa a gente com um filho pequeno é a falta do planejamento de atividade. Sim. Eu percebi isso até acho que muito mais pra frente, depois quando já estava na segunda. Mas quando a gente planeja atividade... Tudo flui. Flui. E aí é gostoso, eles não E aí o estresse é positivo. Pois é. É o estresse do reconhecimento. Que lindo, que fácil. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Todo recurso de autocuidado é fundamental para que a gente não chegue ao estresse que adoece. Mas a sua produção me lembrou de algo muito interessante que eu descobri, que você tem um segredinho pessoal aqui para lidar com estresse. Eu? E aí eles me deram, é uma tecnologia complicada, talvez as pessoas de casa não consigam agora nesta época do ano. Isso, eu não sei. Mas, por favor... O que a gente faz com aqui, isso? Gente, eu dei pra Priscila outro dia, essa bolinha. Eu vou estourar uma assim, ó. Aqui, ó, assim. Depende de como você vai brincar com o que te aborrece. Ai, quem quer um pedacinho desse saco aqui de bolhas? Bom, né? Olha só. E eu descobri que é o segredinho da Cláudia, que fica escondido. Não é verdade isso. Fica do lado da minha mesa, um desse tamanho. Mas não, mas e é um rolo inteiro, de muitos metros. Não, eu acho que isso aqui me dá uma... Eu descobri, eu vou falar para as pessoas de casa, quando vocês veem a Cláudia, extremamente feliz e faceira. Tá bom. Ó, o que ela esconde. Na verdade, eu acho que isso não é o comprimido, não. Alivia para muita gente, né? Mas... Bom, vamos lá, tem mais aqui. Olha, tem uma pergunta de um telespectador. Ele é lá do Rio de Janeiro, ele diz assim: boa tarde a todos. Doutor Armando Ribeiro, a ansiedade também é causada por beber menos água ou por falta de água? Com certeza. Olha que pergunta legal. Com certeza. E ele continua dizendo assim: sofro de ansiedade extremamente aguda, não estou me tratando no momento porque queria achar uma alternativa sem ser o uso de medicamentos. Todos os dias, na hora de dormir, a ansiedade que sinto vem em dobro. Sempre tive dor na coluna, dor na coluna fora, mas ultimamente venho sentindo uma dor latejante no nariz há mais ou menos 1 ano. Desde quando venho sentindo essa latejação no nariz? Foi mais ou menos na época que a ansiedade também começou, e é por isso que eu gostaria de saber se tem a ver uma coisa com a outra. E se existe algum método para controlar essa crise na hora de dormir. Muitos. Olha que interessante. Primeiro,
tanto a ansiedade, o estresse, a depressão, elas modulam a nossa percepção da dor. Ou seja, se você tem dor e tem alguma dessas outras condições, você piora a sua percepção. Então você tem que tratar não só a dor, como tratar também esses outros sintomas importantes que vêm associados. Técnicas naturais. Existe um tripé que a gente defende para a gestão do estresse, que é a atividade física regular. Ele me falou que está com dor. Ele vai ter que tratar primeiro a dor ou fazer exercício com recomendação médica de um profissional. Segundo, alimentação. Será que ele não está ingerindo alguma coisa que é um estimulante sem saber? Muitas vezes, com muito estresse, a gente acaba tomando excesso de café. Café é um estimulante que te tira o cansaço, mas agrava ainda mais o estresse fisiológico. Tirar os estimulantes da alimentação diária. Café, pimenta, gengibre, carne vermelha em excesso, os refrigerantes em geral. Os enlatados, os refrigerantes. As pessoas não se dão conta, mas têm propriedades estimulantes. E estímulo com estímulo do próprio estresse faz com que o nosso corpo se desgaste ainda mais rápido. Então, cuidado da alimentação, procurar uma alimentação não tão estimulante. E o terceiro pilar é aprender técnicas de autogestão do estresse. Ele me falou do final da noite. Aprender técnicas para fazer antes de ir para a cama ou durante a cama. Por exemplo, uma música relaxante, a oração que ele pode fazer, a visualização das férias. Existem vários pequenos recursos que a gente pode inserir de novo, é que nem andar de bicicleta. Você vai experimentando a técnica que melhor trouxer resultado para você. Até que ele perceba que ele diminuindo esse estresse do início do sono dele, ele vai ter um dia melhor. E outra coisa, quem dorme mal tem mais estresse. Então na verdade, o estresse piora a dor, que piora a insônia. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho sobre respiração, então, para o pessoal aprender a respirar para evitar o estresse, tá bom? Essa aqui é a mesma pergunta, e eu acho que já respondeu bastante a nossa telespectadora, que também é do Rio de Janeiro, que diz que está sofrendo de transtorno de ansiedade e pânico. Ela diz, não estou suportando mais, me ajudem, por favor, faço o tratamento, mas não está dando resultados. Tenho 35 anos, sou casada há 18 e tenho 5 filhos, não consigo nem sair de casa. Então, olha só que interessante. Transtornos de ansiedade como o pânico, eles são resultados ou eles são agravados pelo estresse diário da vida. Então, é importante para essa pessoa rever dentro da terapia ou do tratamento que ela já faz, né? Como ela pode minimizar o estresse do dia a dia e se não estiver funcionando por 6 meses, 1 ano, eu recomendo que procure outras terapias ou procure outras medicinas para que experimente um alívio imediato. Muitas vezes a pessoa perde a expectativa de cura porque ela não vê um alívio imediato e hoje você tem terapias para isso. No caso de ansiedade, a gente vem experimentando que, por exemplo, a acupuntura, para aquele que tem medo, mas não precisa tanto, pode ser uma tentativa. Técnicas como da yoga ou massoterapia também podem ser tentadas para tentar mudar os hormônios da ansiedade e do estresse na vida diária. O que não pode é ficar em casa sofrendo sozinho. E nem buscar o que acontece tanto na ansiedade quanto no estresse excessivo, é o beber excessivamente, é o gastar excessivamente, que são as compulsões, que podem ser resultados também do estresse na nossa vida. E olha, com 5 filhos eu imagino que não seja nada fácil, mas vai pegando algumas dicas. Eu acho que a internet ela tem coisas que são nocivas pelo excesso de informação, da gente querer dar conta de muita coisa, mas ela traz muitas informações interessantes. E na própria internet você vai encontrar assim um jeitinho de rotina para as crianças, de atividade para eles. Então vai buscando isso. Até 1 minuto de massagem, cada um num pedacinho do teu corpo, né? Vendo quem é que vai fazer a melhor massagem na mamãe. Quem sabe vai te ajudando aí. Força pra você, tá bom? Um beijo pro Alisson Paulinelli, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, pra Raimunda Alves, que assistem ao programa todos os dias. Agora, as perguntas são todas idênticas. É todo mundo com muita ansiedade, com muito estresse, pedindo pra gente ensinar algumas técnicas para que elas possam relaxar. Eu pensei agora nesse finalzinho da gente ensinar uma respiração. Perfeito. Ou pelo menos uma técnica de organização mental para que a gente possa se preparar para um bom sono. Aí eu vou trocar de lugar com você de novo. Eu vou deitar aqui e você vai me fazer relaxar. Olha só. Vai falando aí que eu vou ficar aqui quietinha. Finge que eu já vou dormir. Eu acho que uma dica interessante para quem está em casa, que vai ficar na posição da Cláudia, que dá aquela invejinha,
Coloca uma mão, pode ser a mão esquerda na altura do coração e a outra mão na altura do umbigo. E primeiro, sem fazer nenhuma mudança da sua respiração, perceba qual é a mão que mais se desloca, se é a mão torácica ou se é a mão abdominal. O que a gente sabe dos laboratórios, das pesquisas científicas, é que a respiração abdominal é uma respiração extremamente relaxante, ela modula os hormônios por trás do estresse. Que mão que está mexendo mais, Cláudia? A mão da região do umbigo. O que você deve fazer em casa? Você pode pegar aquela massinha, né, a bexiga com a maisena dentro, você pode colocar na sua barriga e começar a fazer essa respiração e perceber o movimento da bexiga, da mão, do balão. Você pode visualizar que você está inspirando um oxigênio limpo, um ar limpo, fresco, que você está exalando, expirando aqueles seus medos, aqueles seus temores. E toda vez que você soltar o ar, uma indicação que a gente tem no consultório é solte toda a tensão do corpo. Descruze as pernas, solte a tensão das pernas, dos calcanhares, das coxas. Perceba o quanto que durante a expiração você consegue se livrar do estresse excessivo muscular, visualizando uma cena de tranquilidade, de paz, de calmaria. Se imagine protegido, criando uma bolha ao seu redor de cores luminosas, rosas, cores límpidas. Imagine, se saia do lugar e agradeça pela oportunidade de você estar aprendendo uma técnica, estar vivo, podendo respirar, poder renovar neste momento tão importante para todos nós. Cláudia, como que você está? Paz e amor. Zen. Muito bom. Eu sei que você também gostou e aprendeu. Isso ao longo do dia. Vários pequenos momentos. Olha que show. É ele, nosso querido especialista, neuropsicólogo, Dr. Armando Ribeiro. E ele tá no site armandoribeiro.blogspot.com e ele tá no Twitter também, Armando_Ribeiro. Segue lá. No Instagram, hein? Eu te sigo, seu hein? Instagram é Armando Ribeiro, não é? Armando RNN. Então, tá fácil. Ah, ele me segue. Peraí, que o microfone ficou preso. Ficou dormindo, não? O microfone ficou relaxado. Boas festas pra todos. Fica tranquilo. Ai, será que você não volta? Boas festas, não volta. Volta. Não dá mais tempo.